é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre um outro personagem que eu já dublei no meu papel profissional como ator em dublagem, que é o Poseidon, da série Cavaleiros do Zodíaco, um anime. Bom, essa série é muito interessante e traz conceitos profundos sobre mitologia que são, claro, adaptados para a série, para o propósito do anime, mas fala bastante sobre os deuses da mitologia, principalmente sobre Atena. A saga se baseia na proteção que os cavaleiros fazem à deusa da sabedoria Atena e as sagas às quais ela participa com a atuação dos cavaleiros nessas sagas. E nessa saga acaba entrando em cena, numa delas, o Poseidon, conhecido como Julian Solo, que é a reencarnação, na verdade, do Poseidon, assim como a Atena está reencarnada no corpo de Saori. Então aí ele vai crescendo e aos poucos essa presença, essa entidade que é o Poseidon vai tomando conta, e Poseidon nada mais é do que o deus dos mares, o deus das profundezas dos oceanos, também era conhecido na mitologia como o deus dos terremotos. E aí ele começa uma empreitada, vamos dizer assim, para dominar Atena e tirar ela de circulação, porque na verdade é ela quem de alguma forma rege a humanidade e o que acontece no planeta. E aí ele tenta destruir Atena para que ele repovoe a Terra. Quer dizer, aí a gente já vê algumas questões psicológicas que poderiam ser trabalhadas pelo Poseidon caso ele fizesse terapia. Primeira delas, a questão do machismo. Como é que ele acha que pode ser melhor do que uma mulher, que pode ter o poder de destruir uma mulher? Só que tem uma questão interessante aí. O que destrói ele não é o machismo, mas é exatamente o desejo não atendido de possuir aquela mulher ou aquela deusa, enfim, a quem ele tanto desejava, tanto amava, que era a Saori. Ou seja, um homem que não é correspondido acaba transformando essa melancolia em dor, essa dor em raiva, e essa raiva faz com que ele comece a ter lampejos, e no caso do Poseidon, muito mais do que lampejos, ele começa a ter verdadeiras crises e surtos de megalomania, achando que pode conquistar o mundo, que pode destruir todo mundo, que pode repovoar a Terra com humanos ou com indivíduos mais puros, enfim. Isso me lembra uma outra figura que também queria purificar a humanidade, purificar a Terra, coisa e tal. Isso também é um belo exemplo de megalomania e de paranoia, que são duas questões psicológicas com as quais muitos indivíduos se veem enredados, uns com mais intensidade, chegando ao ponto de uma figura como Hitler, ou num nível mais fictício, o Poseidon, e tantos outros que a gente poderia ficar listando aqui. Mas isso acontece também em menor escala no dia a dia. Pessoas que acham que podem fazer muito mais do que na verdade podem, pessoas que se acham muito mais capazes do que outras, homens que acham que são mais capazes que mulheres e praticam mansplaining e tantas outras coisas que nós vemos por aí, para não dizer manifestações de machismo que podem chegar a requintes de crueldade. Tudo isso porque um gênero acha que é melhor ou mais importante que o outro, ou um indivíduo acha que tem poderes ou que pode fazer determinadas coisas, ou que é maior do que na verdade é. E aí quando isso ganha uma proporção tão intensa como foi no caso do Poseidon, a coisa não poderia ser boa, porque as intenções não são boas, a energia empregada traz consigo toda uma carga energética negativa. E aí o que aconteceu? A Atena, com toda a sua estratégia,
com toda a sua inteligência, conseguiu um acordo ali com Poseidon e de alguma forma acabou aprisionando ele. Portanto, ele não foi aprisionado por Atena, ele foi aprisionado pela sua própria megalomania e pelo seu coração partido. Tanto homem quanto mulher, quando tem o seu coração partido, as reações a isso são realmente imprevisíveis e é preciso ficar muito atento para que não venha depressão, suicídio e outras coisas mais graves, melancolia, e aí isso pode trazer outras comorbidades que se tornam físicas e doenças, enfim, que podem realmente subjugar o indivíduo se ele não consegue buscar um tratamento para isso. Se lá na época da saga do Poseidon ele tivesse um psicólogo, ou poderia ter um cavaleiro que fosse psicólogo e de repente tentasse fazer alguma intervenção, talvez ele conseguisse enxergar de uma outra maneira, talvez ele entendesse que ok, não consegui conquistar o coração da Saori, mas existem tantas outras mulheres, tantas outras deusas, nós não podemos conviver pacificamente, e isso que é interessante, há espaço para todas as mitologias no planeta. Essa ideia de que apenas uma deusa ou um deus deve governar e apenas esse deus e as suas habilidades e as suas características devem permear o que acontece na humanidade é uma ideia errada. Deve haver espaço para a diversidade, para os vários tipos de deuses com suas características. As pessoas podem e devem se vestir dessas características dos deuses. Isso está inclusive nos nossos arquétipos, na nossa filogênese psíquica. Nós precisamos levar adiante isso. Mas o grande lance é: conseguimos conviver pacificamente com as nossas mitologias, com as escolhas que fazemos? Poseidon, por exemplo, sendo o deus dos mares, tem uma representação com o inconsciente, com o mais profundo do nosso ser. Então Poseidon guarda o nosso inconsciente. Isso, é claro, é uma mitologia, mas o nosso inconsciente guarda nossas experiências. Não só os nossos desejos mais profundos, mas também nossas experiências traumáticas, que às vezes vêm à tona como maremotos, como inundações e até mesmo, por que não, como terremotos. Então nós precisamos ficar atentos ao nosso mundo interno, ao nosso oceano de possibilidades, de emoções, de pensamentos, de ideias e de propensões. Quais são as nossas propensões? Porque ali o Poseidon tinha tudo para ser um grande deus e trazer abundância e ser super parceiro da Atena, falar ok, você não me quis, beleza, vamos continuar nossa caminhada juntos, porque o que importa é fazer com que o mundo cresça, que as pessoas sejam mais felizes. Talvez ele tenha entendido que esse seria o caminho dele, que essa seria a missão, mas movido talvez por um motivo não tão nobre assim. Então, que possamos focar nossas vidas nas nossas mitologias, naquilo que estamos buscando e falando um pouco também sobre propósito. Qual é o nosso propósito na vida? Quando Julian Solo nasceu, ancorando, imbuído dessa reencarnação de Poseidon, fica a pergunta aqui: qual era o propósito desse indivíduo que trazia como mitologia, que trazia como uma espécie de arquétipo para a sua vida a figura do Deus dos mares, do Deus do nosso inconsciente mais profundo? Será que ele cumpriu essa missão? E você? Qual é a sua mitologia? Qual é o Deus? Qual é o arquétipo? Qual é o propósito que você encarna em você mesmo? Já descobriu isso? Como descobrir? Como conseguir acessar o seu propósito? Aí está uma pergunta bem interessante e que talvez num outro vídeo a gente possa aprofundar um pouco mais, ok? Então, até uma próxima.